Neemias capítulo de número 4. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu quero meditar com vocês do verso 1 ao verso 11. Amém? Olhe para mim. Quem foi Neemias? Neemias era copeiro do rei. Israel havia pecado. Nesse tempo a nação já estava dividida em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Reino de Israel, capital Samaria. Reino de Judá, capital Jerusalém. Judá pecou, se afastou de Deus e por isso caiu na mão dos seus adversários. A cidade de Jerusalém foi entregue aos inimigos. Os inimigos entraram em Jerusalém, derrubaram e queimaram suas portas e lançaram ao chão os seus muros. Toda a cidade foi arrasada. Aliás, era costume dos exércitos, neste tempo, arrasar as cidades. Até o Império Romano, os grandes impérios, quando conquistavam antes dele, destruíam, arrasavam as cidades. Jerusalém por várias vezes foi arrasada. Quando você for a Israel, o profeta solta, mas a irmã lá atrás já foi até pegar o passaporte. Ela aí tá fé. Gostei, irmã. Gostei, você vai. Quando você for a Israel, um dos passeios que a gente vai fazer é visitar um sítio arqueológico. E você vai ver o seguinte: é uma escavação onde você vai poder ver as vezes que Jerusalém foi destruída e invadida. Porque é como uma escavação, e aí você vai ver assim camadas. Aí tem lá embaixo uma primeira camada, ele vai contar para você a história. Aqui foi quando Jerusalém foi invadida, destruída em tal ano. Aí depois tem uma segunda camada. Aqui é quando Jerusalém foi reconstruída e destruída de novo. Aí depois tem uma terceira e uma quarta camada, e assim, cada camada é Jerusalém sendo destruída e reerguida. Isso faz 5.000 anos, mas a cidade continua de pé. A Bíblia tem uma promessa para o cristão: recebe essa aí e pega. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Quantos podem dizer amém a isso? Sabe o que é interessante? O entulho e os escombros de uma formavam uma base para outra. E o entulho e o escombro da outra formavam uma base para a próxima. Deixa eu te dizer, todo o entulho e escombro do passado vai ser alicerce para a nova obra que Deus está fazendo. A cidade caía, mas quando Deus levantava, ela levantava um patamar acima. Você não entendeu, mas você vai chegar até lá. A cidade, quando era levantada um patamar acima. Deus vai te levantar e vai te levantar num patamar mais alto. Numa dessas, Neemias é levado para ser servo no palácio do rei que invadiu. Lá ele tem uma função importante, porém desprezível. Importante, porém desprezível. Qual era a função? Copeiro. Importante por quê? Porque ele era o que provava o vinho do rei e guardava o vinho do rei. Naquele tempo, para se derrubar um rei, era possível usar o veneno. Então
Posição dele era importante por quê? Porque ele preservava a vida do rei. Desprezível porque se tivesse veneno, iam ter que contratar um novo copeiro. Há muita gente que tem posição importante, mas os homens tratam com desprezo. Não é verdade? Por exemplo, já viu uma cidade, fica aí 10 dias, 15 dias sem coleta de lixo? Aí a gente percebe o quanto é importante, porém a gente sempre trata com desprezo. É uma ação importante, porém desprezível. E Deus pega um homem desse e faz dele governador de Jerusalém. Esse é o nosso Deus, que quando tem um plano e um propósito e encontra um coração disposto, faz o impossível. Neemias sai da presença do rei, onde ele era um copeiro, com uma carta de nomeação como novo governador de Jerusalém. Nessa carta não colocava só autoridade, mas também dava a ele recursos para iniciar a obra. E ele vai a Jerusalém e começa a obra, e nós estamos justamente aqui, capítulo de número 4, Neemias está começando a obra. E começando essa obra, chegando lá vê a cidade no pó e na cinza, arrasada, caída, destruída. Não tinha comércio, não tinha guarda, não tinha riqueza, não tinha fazenda, só tinha alguns moradores restantes vivendo em condição miserável. Ele chega de noite, e você sabe que de noite fica mais feio. Ele visita a cidade, e quando o dia amanhece, ele prega uma mensagem na porta de Jerusalém e levanta o povo para estar com ele. Deus é um Deus que através de uma palavra pode levantar o caído. Deus é um Deus que através de uma palavra pode motivar o desanimado. Deus é um Deus que através de uma palavra pode lhe dar uma nova posição. Agora veja, eles começam a trabalhar duro, trabalhar forte, porém, qual é a minha mensagem hoje para vocês? A minha mensagem é uma luz amarela. Preste atenção. Tem alguém querendo parar a obra de Deus na sua vida. Quando você observa o verso de número 11, a Bíblia diz assim, olha lá: disseram, porém, os nossos inimigos. O que os inimigos disseram? Preste atenção. Nada saberão disto. Vai ser um trabalho em secreto. Não verão, sutil, até que entremos, imperceptível, e os matemos e faremos cessar a obra. Deus está preocupado com pedra, Deus está preocupado com madeira, Deus está preocupado com blocos de pedra, muros de cidade. Para que esta palavra? Essa palavra é para mim e para você. Deus dizendo, preste atenção. O inimigo diz, nada saberão. Ele atua na ignorância. Nada saberão. Eu vou fazer de maneira que eles não percebam. Eles não vão ver, vai ser sorrateiro, vai ser disfarçado. Quando eles perceberem, eu já estou dentro. Eu mato e paraliso a obra.
Esta madrugada, quando Deus me deu essa palavra, por volta das 4 da manhã, eu estava ouvindo esse texto e lendo esse texto. Deus disse comigo: avise o meu povo, existem forças que querem paralisar a minha obra na vida deles. Acenda uma luz amarela, porque a sutileza, o engano, o silêncio de Satanás trabalhando tem paralisado a obra na vida de muita gente. Mas eu vim aqui na qualidade de profeta do Deus vivo, pastor que zela pelo rebanho, para te lembrar Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. A obra de Deus não vai morrer em você. A obra de Deus não vai parar em você. O que eu percebo nesse texto é que ele levanta contra Neemias uma certa oposição para que a obra cesse. No verso 1, 2 e 3, há uma oposição ferrenha do inimigo, onde ele levanta ali 6 ações que eu quero marcar. A primeira, o inimigo demonstra clara inimizade com a obra. A Bíblia diz o seguinte, queridos: amizade com Deus, inimizade com o mundo. Amizade com o mundo, inimizade com Deus. Nós temos um adversário. A Bíblia diz, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8: vigiai, sede sóbrio, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo está à espreita, o diabo está à espreita, como um leão, rugindo, em busca da próxima presa. Essa figura é a mesma palavra que está em Gênesis 4:7, quando Deus fala a Caim: olha, sobre ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. O pecado jaz à porta. A palavra que em português é traduzida para jaz, jaz é deitado, jaz é repousando. Mas a palavra hebraica original ali no aramaico, melhor dizendo, é a figura de um animal à espreita. Já viu no Animal Planet? Quando o leão está ali deitadinho, parado, à espreita, num bote ataca. Essa é a figura. Ele está esperando alguém para consumir. Pense você tem um inimigo. Assuma hoje, você tem um adversário. Viva consciente disso. Existe um inimigo. 1 de Pedro 5:8. E eu gosto do verso 9, que é o verso seguinte, que diz assim: resistirem, pois firmes na fé. Ele está dizendo, existe um adversário e você deve ter resistência. E é interessante que o texto lá diz: resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos na terra. O que ele está dizendo que esse ataque não está direcionado ao bispo, ao pastor, ao líder, ao fulano ou ao beltrano. Ele está dizendo que, de forma geral, a igreja tem um adversário lutando contra ela. O que esse adversário quer? O que Sambalat, Tobias e os demais queriam: parar a obra de Deus na vida de Jerusalém, como ele quer parar a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Mas levanta a tua mão e diz comigo:
a obra de Deus na minha vida não vai parar. Você pode dar um aplauso a Jesus? Quais são, eu anotei aqui algumas coisas, as estratégias que ele levanta como posição na vida da gente. Ele vai trabalhar a nossa fraqueza. Verso 2 ele diz, que fazem estes fracos judeus. Fraqueza. Eu tenho fraqueza, você tem fraqueza. E ele quer ressaltar as nossas fraquezas. Ele olha e diz que faz esses fracos judeus. Não tem força para isso. Não tem capacidade para isso. Eu conheço a sua fraqueza. E eu estou falando com gente aqui que essa semana ainda o diabo jogou na sua cara e disse para você a sua fraqueza. Mas eu quero te lembrar o que Paulo disse: quando estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor há de trabalhar com a nossa fraqueza. O Senhor há de nos sustentar na nossa fraqueza. Eu sei que há crises aqui por causa das suas fraquezas, mas eu quero te dizer hoje, o diabo não vai se aproveitar das suas fraquezas. Quando eu olho esse texto, ele vai dizer assim, ó, você não tem força. Aí ele diz, como é que você vai levantar isso? De pó e de cinza. Ele diz, vocês também não têm recurso. O diabo quer parar a nossa vida colocando impedimentos. Você não tem força, eu sei a sua fraqueza, você não tem recurso, você não tem condição, e ele vai jogando um monte de aspecto negativo que você tem. Mas levanta a tua mão aí, eu quero te dizer, essa obra é de Deus, quem sustenta é Deus, a força é de Deus, a provisão é de Deus. Ele começou e ele vai até o fim. Será que tem alguém para dizer um amém? Será que tem alguém para glorificar a Deus aqui? O diabo não vai parar a obra de Deus na nossa vida. Outra coisa que ele usa ali, ele diz assim, ó, o que fazem esses fracos? Vivificarão as pedras do pó e da cinza? Acabarão a obra em um só dia? Ele está dizendo, ó, o tempo. O tempo tem sido um problema para muita gente. Já passou 10 anos. Já passou 20 anos. Eu já estou chegando nos 50. Eu não, outros. Daqui a pouco o que sobra. Deus é o Senhor do tempo. Um dia para Ele é como 1000 dias. 1000 anos para Ele é como um dia. O Senhor faz adiantar relógio e faz voltar relógio. O Senhor para o sol e adianta o sol. O Senhor é Deus na minha vida e na sua vida. Ele chamou Abraão aos 75, cumpriu a promessa aos 100. Deus é o Senhor do tempo. Levante a sua mão e diga, há tempo para todas as coisas. Há muita gente oprimida pelo tempo, há muita gente acusada pelo tempo. E eu quero aqui hoje dizer, Satanás quer parar a obra na sua vida, dizendo assim, o tempo já foi. O prazo esgotou. E o Espírito Santo está neste lugar aqui para te dizer, o tempo é meu. Eu estou no controle. Só usei 6 dias para fazer tudo que vocês veem na terra. Eu sou o Senhor, onde tudo é possível. Do dia para a noite ele vira o relógio. José recebeu uma promessa. Levou tanto tempo para essa promessa cumprir. Mas quando foi o dia, amanheceu o dia, a porta da prisão abriu. O banho foi tomado, a roupa foi trocada, a barba foi feita e a porta do palácio recebeu José para ser governador. No tempo de Deus as coisas acontecem. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar um aplauso a Jesus aqui neste lugar? Não deixe o diabo te oprimir pelo tempo. Não deixe o diabo te oprimir pelo tempo. Não deixe o diabo te oprimir pelo tempo. Persevera, continua, não desiste. Mas bispo é 20 anos, bispo é 30 anos. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Uma outra coisa que eu vejo no texto, que eu anotei aqui essa noite, ele tenta lembrar o fracasso do passado. Pensa comigo. Ele tenta lembrar o fracasso do passado. Ei, vocês sabem que esse muro já caiu uma vez, né? E ó, você sabe que no passado isso já foi para o chão, hein? E eu quero te dizer, Isaías 43:19, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Vede, eis que faço uma coisa nova. Tem gente que está, saturada de passado. O diabo está levantando o seu passado toda hora. O diabo está levantando o seu passado todo dia. E eu quero dizer, o Senhor quer te libertar desse passado. O cara está ali colocando um muro. O pessoal estava ali trabalhando. E o diabo estava lá, através do sambalate lá, né? Estava lá gritando: ei, esse muro já caiu uma vez, hein? Você sabe? Eu estou falando para gente que está reconstruindo o casamento. Eu estou falando para gente que está insistindo na empresa. Eu estou falando para gente que já prestou concurso várias vezes. Eu estou falando para gente que já tentou e deu errado. Eu estou falando para gente que já fracassou, já se decepcionou. Eu estou dizendo para você, o diabo está querendo levantar o passado para colocar medo no futuro. E eu estou aqui liberando uma palavra para você aqui neste lugar. Quando o diabo falar do teu passado, lembra ele do futuro dele. O diabo vai falar: e no passado você, hein? Você vai dizer: e no futuro tu vai queimar, miserável. Vai torrar, chifrudo. Três tempos: passado, presente e futuro. O diabo trabalha com o passado. O homem trabalha com o presente. Deus trabalha com o nosso futuro. Se tem alguém abrindo a boca para falar do seu passado, é o diabo falando na boca dele. Se tem alguém querendo conformar você com o seu presente, é a carne querendo acomodar, é o homem falando. Mas se tem alguém falando do seu futuro, espera, meu irmão, porque é Deus falando na boca de alguém. Porque quando o diabo trabalha no passado, na verdade ele quer projetar medo para o futuro. Como ele só tem o passado, ele precisa de alguma coisa para projetar medo do futuro. Aí ele diz assim: você sabe que esse muro já caiu, né? Aí no verso 3 vem o outro: vai vir uma raposa e vai jogar no chão esse muro. Ele não falou um elefante, não. Ele falou: vai vir uma raposa. O que uma raposa vai derrubar um muro, gente? Mas ele está querendo projetar o quê? É inútil reconstruir. É inútil recomeçar. Não vale a pena persistir. Eu estou orando aqui hoje, é um verdadeiro combate espiritual. Desde as 4 da manhã eu estou acordado e eu estou num combate espiritual com essa luz amarela acesa. A obra não vai parar no meio do povo. Não vai parar. Os 3 cultos foram uma guerra para pregar. Sabe por quê? Porque tem um inimigo que está querendo sorrateiramente parar a obra de Deus na sua vida. Quando tudo isso se levantou, não foi fácil para Neemias. Neemias era humano como eu e você. Observa a oração de Neemias no verso 4 e 5. Acho que é isso. Verso 4 e 5. Ele ora. Você viu o que ele ora? Ele ora o seguinte: Pai, eu vou traduzir, tradução episcopal 2016. Deus, olha o que essa cambada de miserável está fazendo. Senhor, que esse desgraçado seja derrotado numa batalha, arrastado, amarrado para um outro lugar, vendido como escravo. Deus, não apaga o pecado dele não. Caia sobre ele todas as pragas do Apocalipse. Que ao chegar lá ele bata com o dedinho na quina da mesa.
Isso dói. A oração de Neemias não é nada cristã. A oração de Neemias não é nada cristã. A oração de Neemias me parece carregada de ódio, me parece carregada de ira, de indignação. Sim ou não, pessoal? Agora eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia disse que a gente irá. A Bíblia diz assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Eu sou mais a oração sincera de Neemias do que uma prece ensaiada e vazia de sentimento. Porque Neemias está descarregando o que está na alma dele, mas está descarregando no lugar certo. E onde o diabo pega muita gente? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque o diabo muitas vezes nos provoca a ira e a gente rompe em pecado. Sim ou não? E com as próprias mãos a gente desfaz a obra que Deus estava fazendo em nossa vida. Quem me entende? Ele está cheio de ira, ódio, raiva. Por quê? Por causa do que estão fazendo com ele. Porém, o que ele faz? Descarrega na oração. Ele não vai escrever um post revoltado no Facebook. Ele não vai ligar para alguém e dizer assim: você viu o que fulano fez comigo? É Deus falando com você, minha irmã. Então o marido te fez alguma coisa de ruim? Não vai ligar para sua mãe, não vai ligar para sua irmã. Vai falar com Deus. Que à noite você vai dormir com ele, sua mãe e sua irmã vai ficar com raiva dele. Teu chefe te prejudicou, não vai fazer intriga com seus colegas de trabalho, que a corda sempre vai estourar para o mais fraco, e a hora que ele tiver que escolher entre um e outro, você roda. Que Deus está dizendo para você: te provocaram, te agrediram, te machucaram, você está explodindo por dentro. Faz o que Neemias fez. Deus, eu vou falar um absurdo aqui agora, mas que caia praga, desgraça sobre aquele miserável. Bispo, o senhor está me ensinando a fazer oração da macumba? Oração do voodoo? Estou falando com gente inteligente aqui. Você entendeu? É melhor você dobrar o teu joelho, rasgar o teu coração diante de Deus. A Bíblia diz assim: não deixei pôr o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer? Resolve isso depressa. Todas as provocações do inimigo, Neemias largou na oração. Ouve, ó nosso Deus. Olha o verso 6. Põe para mim. Porém, edificamos o muro. Ele largou tudo na oração e continuou a obra. Que Deus está ministrando aqui é: não deixa os sentimentos que o inimigo tem plantado no seu coração paralisar a obra. Alivia na oração. Vai para a oração. A oração é o nosso escape. A oração é o nosso alívio. A oração é a nossa vitória. Quando a gente ora de verdade, a obra continua. Vai orar. Se alguma coisa te aflige, se alguma coisa te preocupa, a Bíblia diz: não ande ansioso, antes fazei as vossas petições conhecidas diante de Deus por meio da oração.
Ele ora e para. O sentimento sai, ele continua. A obra não parou. E apesar do levante do inimigo, a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha aqui o que a Bíblia diz no verso de número 7, que a obra seguiu crescendo. A obra seguiu crescendo. Levante sua mão e diga: nenhuma oposição vai parar o que Deus está fazendo em minha vida. Verso 8. Um novo ataque. A Bíblia diz que eles se uniram com um propósito. Qual o propósito? Distraí-los. Desviar o foco. Satanás tenta te irritar, te perturbar. Se ele não consegue, ele tenta te distrair. Quem me entende? Deixa eu te falar sobre as distrações. A primeira, criar confusões ao seu redor. Tem muita confusão que acontece ao nosso redor quando Deus está fazendo uma obra. Acontece confusão no meio da igreja. Acontece confusão no trabalho. Acontece confusão na família. Confusões ao redor, sabe para quê? Tirar o seu foco. Desviar a sua visão. Quem está me entendendo? Desviar a sua visão. Tirar o seu foco. Eles foram criar, observe só, criar confusão. Segunda investida, oferecer soluções, cortar caminho. O diabo às vezes quer tirar você do propósito, te apresentando um caminho mais curto. Te apresentando um caminho talvez mais fácil. Diga para quem está perto de você, diga: com Deus não tem cortar caminho. O diabo propôs a Jesus, não propôs? Jesus veio para conquistar os reinos da terra pela cruz. E o diabo disse assim: olha, se vocês vão cortar caminho, se prostra e me adora, e eu te dou. Jesus preferiu fazer o caminho completo. Diga para alguém perto de você: não corte caminho. Tem um caminho para chegar. Tem gente que vive cortando caminho aqui, cortando caminho ali, cortando caminho lá, faz 10 anos e ele ainda não saiu do lugar. E tem gente que decidiu fazer pelo caminho mais longo, mais difícil, mas está avançando. Vai chegar lá. Do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou não é. De jeito nenhum. Posso ouvir um amém? Outra. Multiplicando ocupações. Vai te enchendo tanto de ocupação, tanto de ocupação, tanto de ocupação, que daqui a pouco você não sabe mais o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer com você. Você perdeu o rumo. Tem um chamado, uma obra, um propósito. E às vezes você vai se enchendo de ocupação, e daqui a pouco você não tem nada. Firma naquilo que Deus te chamou. A Bíblia diz que aquele que é chamado por Deus não se embaraça com as coisas dessa terra. A Bíblia diz, meus amados, que o apóstolo Paulo disse o segredo do seu sucesso. Ele disse: eu sigo olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Ele disse: olha, eu sigo
a carreira que me foi proposta. Do ano passado para este, eu recebi 4 propostas. Eu recebi 3 propostas para ser candidato a vice-prefeito de Suzano. E uma proposta para ser candidato a prefeito de Suzano. Agradeci todas elas. Mas eu disse, eu tenho uma carreira que já me foi proposta. Eu não posso abrir mão dela. Charles Spurgeon disse assim, meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe sendo rei de país algum. Sabe por que tem muita gente perdida? Porque não segue a carreira proposta. Porque muitas vezes está na igreja, no ministério, e a gente propõe uma carreira e diz, jeitinho. Sabe por que muita gente não tem sucesso na vida profissional? Porque sempre quer cortar um caminho. E Deus está dizendo para você, fica na carreira proposta. Muita ocupação na sua mente. Marta, Marta, tem uma coisa só que importa. Senta no pé do Salvador. Será que eu posso ouvir um amém? Tem crente aqui hoje? Outra coisa que muitas vezes nos distrai. Preocupações com o amanhã. Preocupação exagerada com o amanhã. A Bíblia diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Deus vai prover, Deus vai sustentar. Você está carregando esse fardo aí e não está te deixando ver o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Está tirando o seu foco, porque há muita preocupação com amanhã, muita angústia, muita prisão. Olha o que eu estou dizendo para você aqui, querido. Deus quer libertar você para que você mantenha o propósito. Tem alguém querendo matar a obra de Deus na sua vida. Eles começaram a jogar preocupação com amanhã, distração. Mas sabe qual a resposta? Novamente, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Eu percebo que a obra de Deus acontece e continua na nossa vida através da oração. Ela se sustenta, se mantém e avança através da oração. Será que tem gente aqui capaz de voltar à oração? A oração renova o foco. A oração limpa a mente. A oração gera segurança. A oração abre a visão espiritual. Verso número 10. Existe muitas vezes a provocação do inimigo. Existe outras vezes a distração do inimigo. Mas tem uma coisa que para a gente também. Cansaço. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito. Carregar pedra, sol de 40 graus, num lugar empoeirado, não é fácil. E às vezes, eu termino com essa palavra, às vezes a gente cansa. E muitas vezes esse cansaço vai te abatendo, vai te esfriando, vai te enfraquecendo, vai tirando de você o ânimo, vai tirando de você a força, vai tirando de você a disposição. A vida muitas vezes não é fácil. A vida muitas vezes é difícil. Mas Deus está fazendo uma obra em você. Deus está fazendo uma obra na sua casa. E essa obra não pode parar.
A Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos na presença de Jesus, o fardo fica leve, o jugo fica suave. O problema é que às vezes nós estamos fazendo sem ir para a presença do Senhor, sem ir para a presença dEle. É na presença dEle que a vida alivia. Por que a obra está morrendo na vida de muita gente? Você poderia agora fazer uma lista, sim ou não, de pessoas que o inimigo chegou ao êxito no verso 11. Pessoas que morreu a obra, parou a obra. Estou me lembrando de pessoas, rostos que eu vi aqui, pessoas que eu vi aqui em cima, pessoas que estavam aqui. Mas ou o inimigo perturbou demais, distraiu demais, ou a pessoa cansou demais. Mas a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, voarão com asas como que de águia. O Senhor hoje está dizendo: a obra na tua vida não vai parar. O Senhor hoje está te dizendo: se o inimigo tem te provocado, fala comigo, meu filho. Se a sua mente anda distraída, perturbada, atarefada, fala comigo, meu filho. Se você está cansado, venha a mim e eu te aliviarei. A obra não pode morrer na sua vida. E em linhas gerais, só orando é que a gente mantém essa obra viva. Talvez você entrou aqui querendo parar. Talvez você já está desanimado e fraco. Talvez o inimigo entrou sorrateira e sutilmente e foi minando e matando. E você diz: vou abrir mão do ministério, vou abrir mão da família, vou abrir mão do sonho, vou abrir mão da empresa, vou abrir mão do trabalho, vou abrir... Deus está te dizendo hoje: esse inimigo foi denunciado, está passando fogo aqui neste lugar e já está queimando ele agora para a glória de Deus. Hoje você vai se levantar em oração e Deus, o nosso Deus, vai nos dar vitória. Fica de pé, por favor. Deus vai renovar essa igreja hoje. Deus vai renovar a sua vida hoje aqui. O Espírito Santo está te dizendo: há um adversário querendo matar a obra de Deus na sua vida, mas ele não vai. Levante bem alto a mão e diga: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completar. Diga glória a Deus. Comece a orar pedindo uma renovação. Comece a orar pedindo uma renovação. Comece a orar pedindo um despertamento. Se você está cansado, se o inimigo tem te perturbado, te afligido, se a sua mente está atribulada e pesada, Deus, nesta noite, está libertando você, está renovando você, está restaurando sua vida. A obra
que ele começou vai até o final. Ele não vai parar. Ai, o rabadagachaia. De que arradeba de candarabadaia. Romandai de cambia.